boa noite. Boa noite. Tá aí. Enquanto as crianças estão saindo, abram suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 4. Bota o slide aqui. 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos hoje falar de um assunto muito interessante, muito encorajador também. Continuando ainda no nosso tema anual, sobre a glória de Deus, Soli Deo Glória. Soli Deo Glória significa o que mesmo? Alguém pode dizer para mim? A Deus somente a glória. É isso mesmo. Não foi a voz de Deus não, viu? Foi só a microfonia mesmo. Fiquem calmos. Deixa só o Wellington colocar aqui os meus slides. Enquanto isso, vamos aqui olhando o texto. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 4. Um dos assuntos que nós vemos que gera mais debates e controvérsias, muitas vezes dentro do meio cristão, é sobre o testemunho, né? Muitas pessoas que acreditam que a maneira como se vive fora da igreja não influencia muito aqueles que estão ao seu redor lá fora e aqui dentro. Outros acham que, não, lá fora eu posso viver como eu bem desejo. Eu vivo uma vida na igreja, mas lá fora a vida é minha, né? Aquele velho dualismo de vida secular e a vida cristã. Então, muitas vezes você vai ouvir que minha vida secular é uma coisa e a minha vida cristã é outra, né? Eu vivo uma vida cristã enquanto eu estou na igreja, enquanto eu estou na frente de alguns irmãos, mas quando eu estou lá fora, no meu trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for, a minha vida é uma outra vida. O Senhor pode interferir até onde Ele achar interessante, mas no meu dinheiro quem manda sou eu. Eu ganho do meu trabalho, é o meu secular, é a minha vida secular, então aqui não interfere muito. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que Deus, Ele fala muito a respeito do testemunho. Tanto no Antigo Testamento, a gente vai ver muitas vezes Deus repreendendo o povo por causa do seu mau testemunho. E quando chega também na era da igreja, no Novo Testamento, nós vamos ver que existem muitas advertências para o povo de Deus, tanto diretamente quanto indiretamente. O próprio Jesus vai dizer, né, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Muitas vezes ele vai chamar os discípulos, né, aqueles representantes enviados como os próprios apóstolos, né, que é uma ideia de enviados ou representantes. Então a gente vai ver muito desses termos. Os apóstolos também, quando começaram a escrever as cartas para as igrejas, eles se dirigiam muitas vezes aos crentes lá das igrejas como santos, eleitos, amados. Nós vamos ver muitas vezes eles chamando filhos de Deus, embaixadores, testemunhas. A gente vai ver diversos adjetivos para os filhos de Deus. Nós muitas vezes estamos tão focados no fazer, a gente às vezes quer fazer tanta coisa, tanto em casa quanto na igreja, que a gente também esquece que Deus se importa com o ser. Não é só fazer, mas o como se faz. E isso é o que nós chamamos de testemunho. Como é a minha vida diante de Deus, tanto no quanto naquilo que eu faço, como naquilo que eu sou. Porque é muito fácil fazer as coisas para Deus, é muito fácil fazer as coisas para os outros. Mas ser é uma coisa que está ligada ao seu caráter, né? Está ligado a quem você de fato é lá no seu coração. E é onde Deus está sempre olhando. Certamente você se lembra de quando Samuel foi ungir o rei de Israel, e ele chega lá na casa de Jessé, e ele começa a olhar aqueles homens fortes, né, bem parecidos, os filhos de Jessé e Samuel. Certamente esse é o rei de Israel. Certamente esse é o rei de Israel. Lá no capítulo 16 a gente vai ver isso, de 1 Samuel. E chega um momento que Deus diz para Samuel, Samuel, você está olhando para esses homens como os homens olham. Você tem que lembrar de uma coisa, eu não vejo como os homens veem, eu olho para o coração. E a questão de testemunho hoje, eu vou mostrar para vocês, eu vou usar um texto que Paulo separa dentro da Bíblia para falar especificamente do seu testemunho de sofrimento pelo Evangelho. A carta de 2 aos Coríntios, se você for olhar o teor da carta, é como se fosse o apóstolo Paulo fazendo uma defesa do seu apostolado e também daqueles outros irmãos com que ele tinha treinado para ser líderes nas igrejas. Por muitas vezes, Paulo ele vai estar o tempo inteiro defendendo quem ele era. Ele não precisava fazer isso, mas por conta do que estava acontecendo na igreja, ele precisou tirar uma carta inteira
para defender o seu apostolado e defender quem ele era. E nós vamos ver aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo separando alguns princípios e que nós podemos usar na nossa vida também, de como nós devemos viver a vida cristã nesse mundo. Hoje nós vamos ver como o que Deus requer de nós sobre a glória de Deus em nosso testemunho. A glória de Deus em nosso testemunho. O que Deus requer das nossas vidas enquanto estamos vivendo nesse mundo de trevas. Vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler o capítulo inteiro. A palavra de Deus diz assim: por isso, tendo este ministério, segundo as misericórdias que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recordamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Deixa eu orar mais uma vez. Senhor Deus, a Tua palavra está diante de nós. Nós carecemos inteiramente do Teu Santo Espírito para que venhamos aprender, guardar no coração e praticar a Tua palavra. Ó Deus, ajude-nos a sermos servos fiéis, que ouvem a Tua palavra, mesmo que venha a doer em nossos corações, e ao sair daqui que nós estejamos dispostos a praticar a Tua palavra. Certamente essa palavra vai ser uma palavra de confronto, assim como foi para mim, certamente será para os meus irmãos. Mas não adianta nada, Senhor Deus, nós ouvirmos a palavra e sairmos aqui e não praticar. Por favor, Senhor Deus, prepare os nossos corações, assim como fala a parábola que o Senhor lançou a semente, e algumas caíram no meio das pedras, outros caíram na beira da estrada, outros caíram no meio dos espinhos, mas teve uma que caiu no terreno fértil. Que o nosso coração seja esse terreno fértil nessa noite. E venhamos a praticar a Tua palavra ao sair daqui. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém. Deixa eu pegar isso aqui para mim. Muito bem. Você certamente recebeu um esboço aí que você vai acompanhar nas suas mãos. Mas o que nós vamos aprender hoje, que nós vamos olhar nesse trecho, é que viver a vida cristã nesse mundo é mostrar em todas as coisas que cremos, quem servimos e tememos. Viver a vida cristã nesse mundo é mostrar em todas as coisas, mesmo nas mínimas coisas, o que cremos, a quem servimos e a quem tememos.
apontando sempre para o Senhor Jesus Cristo. Um desejo do meu coração é que você saia daqui, esteja encorajado a saber que um verdadeiro Filho de Deus buscará glorificar o seu nome em todos os momentos de sua vida, mesmo quando ninguém está vendo. Quero trazer para você nessa noite, mais uma vez, que talvez muitos de nós esquecemos, e o que Paulo fazia, os apóstolos faziam, eu também quero fazer. Vou mais lembrar algumas coisas para vocês. Uma perspectiva correta de quem é você, de quem é o mundo e principalmente de quem Deus é. E isso vai influenciar diretamente no seu testemunho. Primeira coisa que nós precisamos entender quando se fala de testemunho é que o nosso testemunho, ele mostra em quem cremos. O nosso testemunho, como nós vivemos lá fora, como nós vivemos a nossa família, ele mostra o que cremos. O que nós cremos? O que é que eu creio? Quando uma pessoa olhar para você, no seu comportamento, ela muitas vezes vai só pelo seu comportamento dizer o que você crê. Já ouviu aquele ditado de uma pessoa que fala com a sua boca que é crente, e às vezes ela faz uma coisa que não é correta? As pessoas, mesmo não sendo crente, ela vai dizer o quê? E é que é crente, né? E é que é crente. E é que se diz que é crente. Você vai ouvir muitas vezes isso. Por quê? As pessoas têm um padrão. Elas esperam de você alguma coisa. Então, a maneira com que você se comporta, ela vai dizer o que você crê. Você vai dizer, muitas vezes, só pela maneira com que você vive, o que você crê. Paulo, ele começa esse trecho falando uma palavrinha muito interessante, que eu já expliquei aqui. Ele fala, por isso. Por isso o quê? Ele não está trazendo nada novo, ele está desenvolvendo um argumento. Ele estava falando no capítulo 3 da questão da nova aliança, de como Deus introduziu o seu povo na nova aliança, de como o Espírito Santo mantém o seu povo na nova aliança. E aí, diante daquela conclusão da maravilhosa nova aliança que o Senhor Jesus trouxe e colocou os crentes nela, Paulo ele diz assim, por isso, então por causa da nova aliança, por causa do que Cristo fez, ele vai dizer como é que ele vive. Então a base aqui, Paulo ele começa colocando, embasando aquilo que ele cria e aquilo que ele vivia, pelo que ele já falou. E ele diz aqui, por isso, este é o motivo, voltando os olhos para a nova aliança, para o que Cristo fez. Ele então agora vai mostrar para o povo o que ele acredita, o testemunho dele, a vida dele. E ele começa o versículo 1 dizendo, por isso, tendo este ministério, segundo as misericórdias que nos foi dada, não desanimamos. Não desanimamos por quê? Paulo agora vai colocar aqui aquilo que ele já sofreu, aquilo que ele já passou e aquilo que ele está disposto a passar por causa do Evangelho. A vida de Paulo reflete diretamente aquilo que ele acredita. No versículo 2, Paulo começa dizendo, pelo contrário, em vez de a gente desanimar, olhando a nova aliança, olhando o que Jesus fez, olhando tudo que vocês já aprenderam de mim, em vez de eu estar desanimado, ele diz assim, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra. E assim, pela manifestação da verdade, nos recordamos a consciência de todos na presença de Deus. O que Paulo acreditava, aquilo que Paulo pregava, era o que levava ele a agir corretamente. Paulo estava dizendo assim, irmãos, o que eu estou falando para vocês aqui da nova aliança, o que eu estou falando a respeito de Jesus, não é o que eu estou falando só da boca para fora, não. Isso aqui é a base da minha vida. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz, olha que coisa interessante que ele diz no versículo 2. Ele diz assim, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia. Paulo, naquela época ali, ele era o líder da igreja, ele podia muito bem fazer o que quisesse e ninguém ia saber. Mas Paulo, ele diz assim, nós rejeitamos as coisas ocultas. Sabe aquilo que ninguém vê? Aquilo quando ninguém está vendo? O que eu acredito me leva a não agir para trazer vergonha. Aí é onde eu disse para você que eu queria trazer uma perspectiva para você correta de quem você é, de quem o mundo é e de quem Deus é. Porque na cabeça de Paulo, se Paulo estava pregando que Jesus era onisciente, que Deus era onisciente, que ele enviou Jesus, que agora ele está dentro da nova aliança e ele é uma nova criatura, obviamente que ele precisava agir diferente de todo aquele pessoal que estava ali ao redor dele. Você vai ver que ele denunciou os falsos profetas lá em Timóteo e Tito, e Paulo ele precisava agir diferente de todas aquelas pessoas. E ele está dizendo assim, eu não rejeito, não é só as coisas que trazem vergonha. Ele está dizendo assim, as coisas ocultas.
aquilo que ninguém vê, que pode trazer vergonha, eu rejeito. Paulo está dizendo assim, ó, simplesmente pelo fato de poder trazer vergonha, eu já rejeito. E ele continua o texto dizendo, nem adulterando a palavra de Deus, e assim, pela manifestação da verdade, nos recordamos a consciência de todos na presença de Deus. Nem adulterando a palavra de Deus, nada, nada. Deus é o dono da palavra de Deus. E ele diz, uma coisa que é muito interessante nesse texto, é que ele diz assim, ó, pela manifestação da verdade. No momento em que ele prega aquilo que ele acredita ser verdade, a palavra de Deus, aí ele vai dizer que nós recomendamos, né? Ele disse, nós recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Pelo que Paulo está pregando, as pessoas iam saber que o testemunho dele era verdade. Porque a vida dele não diferenciava daquilo que ele pregava. Quem Paulo era, não era uma coisa diferente do que ele fazia. Então, a maneira com que Paulo ensinava, aquilo que ele acreditava, estava totalmente ligado com aquilo que ele cria. Não era uma coisa que era divorciada da outra. Não, eu acredito nisso aqui. Paulo estava dizendo assim, eu acredito na nova aliança. Mas aí Paulo chegava lá e dava um mau testemunho. Não, não. Ele estava dizendo assim, ó, quando nós expomos a verdade, quando nós mostramos as verdades da palavra de Deus, as pessoas vão dizer assim, o que ele está falando é verdade, porque a vida dele condiz com o que ele acredita. A vida dele, o testemunho dele condiz diretamente com aquilo que ele prega. Então, o nosso testemunho mostra o que cremos. O nosso, quando você está no seu trabalho, quando você está na sua casa, quando você está na faculdade, na escola, onde quer que você seja, o seu testemunho diz diretamente aquilo que você crê. Não tem como eu dizer que creio numa coisa e viver de uma maneira diferente. E aqui é onde eu volto para mostrar que a perspectiva que eu tenho de Deus, a perspectiva que eu tenho das pessoas e de mim mesmo faz toda a diferença. Por quê? Muitas vezes nós não fazemos algo na frente de ninguém porque nós queremos agradar essa pessoa. Mas nós temos que saber quem Deus é. Deus está em todo lugar, em todo momento, cobrindo todas as coisas. E se eu tenho uma perspectiva correta da pessoa de Deus, eu vou dar bom testemunho em tudo, em todo momento, na frente de qualquer pessoa. Seja nas mínimas coisas dentro da minha casa. No momento em de lidar com meu filho, lidar com a minha esposa, eu preciso lidar como se eu estivesse lidando diante de Deus. A maneira com que você fala com a sua esposa, se Deus estivesse ali do seu lado, você falaria do mesmo jeito? A maneira com que você lidar com seus filhos ou no seu trabalho, se Deus estivesse ali, você falaria do mesmo jeito? Está vendo que muitas vezes nós perdemos a perspectiva de quem é Deus? Porque Deus está lá o tempo inteiro. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, em todo lugar Deus está e Deus está te vendo. Quando nós temos essa perspectiva de que Deus está nos acompanhando o tempo inteiro, nós vamos então, através das nossas ações, fazer com que uma coisa case com a outra. O que eu digo que creio não vai ser divorciado daquilo que eu faço. Não tem como uma coisa estar separada da outra. E tem uma frase interessante que Paulo diz aqui, no versículo 2 que eu falei aqui, ele diz assim, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha. Isso aqui é muito interessante, porque Paulo também está falando da consciência dele, está tranquila. Diante de Deus, ele podia chegar e dizer assim, Senhor, tudo que eu fiz, tudo que eu preguei, tudo que eu falei, eu nunca quis trazer vergonha ao seu nome. Você já pensou nisso? O apóstolo Paulo, ele era um pregador da palavra, mas era um crente igual a nós. Tudo que você faz, tudo que você pensa, você deveria fazer para não trazer vergonha ao evangelho. Lembra da definição de pecado que a gente fala para as criancinhas, né? Pecado é tudo que eu penso, que eu falo e que eu faço que não agrada a Deus. Por que isso não funciona para nós como adultos? Porque tudo que eu penso, tudo que eu falo e tudo que eu faço não deveria ser para agradar a Deus? Coisa a se pensar, né? No versículo 4, a gente vê que Paulo tinha tanta convicção no que acreditava, que ele ao pregar, mesmo quando rejeitado, ele sabia que isso fazia parte do evangelho. Veja aí no versículo 4 que ele diz, no versículo 3 e 4, perdão, mas o nosso evangelho ainda está encoberto, se ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto,
nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Paulo, ele tinha consciência tranquila, ele dizia assim, ó, não prego para convencer ninguém com as minhas palavras e astúcias. Não, eu estou com a consciência tranquila de que eu estou falando a verdade. Aqueles que vão ser convencidos vão ser os filhos de Deus. Aqueles que não vão ser convencidos é porque Deus permitiu que o diabo cegasse o entendimento deles. Então Paulo, ele tinha a consciência tranquila. O que eu preciso fazer é falar simplesmente a verdade. É pregar a palavra de Deus. Quem vai abrir o entendimento e vai salvar os seus eleitos é Deus. Ponto final. Então Paulo, ele tinha essa consciência tão grande do que acreditava e do que fazia, que ele simplesmente falava, pregava o evangelho, e como ia ser o resultado? Paulo descansava em Deus simplesmente. No versículo 5, na parte A, a gente vê aí que a convicção maior que Paulo tinha da sua pregação estava na obra de Cristo. Veja no versículo 5 que ele diz, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. A base do ensino de Paulo era a obra de Cristo. Paulo estava dizendo simplesmente assim, ó, não importa não. Quem eu sou, minhas credenciais, não importa. É interessante até que Paulo vai ter chegar um momento dessa carta, lá no capítulo 12, que ele vai precisar fazer uma defesa mais enfática do seu apostolado, que ele chega e ele diz assim, ele vai falar de uma experiência que ele teve com Deus, que ele diz assim, eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo, ele tinha um temor tão grande pela palavra e a obra de Deus, que ele não ousava dizer assim, ó, eu fui ao terceiro céu. Eu fui na presença de Deus e eu vi coisas que eu não consigo nem falar para vocês, que ele diz, coisas inefáveis. E esse Paulo, com toda a experiência que ele tinha, com tudo que ele sabia, e aí nós vamos ver em outros textos que Paulo, ele diz que as pessoas da época dele, ninguém se sobressaía em entendimento a ele era muito inteligente, um cara que sabia mais do que todo mundo. E ainda assim Paulo diz assim, ó, aquilo que eu creio e aquilo que eu faço não está baseado naquilo que eu sou, é no que Cristo fez, na obra de Cristo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e não vejam a pessoa de Paulo. Eu quero que elas olhem para mim e vejam Jesus. E aí ele diz na parte B, veja a parte B do versículo 5. E a nós mesmos, como servos de vocês, por causa de Jesus. Por causa do que Cristo fez, a única posição que Paulo queria estar era como servo de Deus, como servo do povo. A única coisa. Certamente vocês vão lembrar de Filipenses capítulo 1, quando Paulo estava naquela confusão lá com os filipenses, né, a confusão no bom sentido, de ele dizer assim, irmãos, eu não sei se eu queria morrer e estar com Cristo, ou queria ficar mais um tempo para trazer um fruto com vocês. Eu sei que se eu viver um pouco mais, eu vou poder ajudar mais vocês e servi-los ainda mais. Mas estar com Cristo é infinitamente melhor. A motivação de Paulo para viver era a motivação de servir aos outros. E aqui, mais uma vez, Paulo diz isso. As minhas credenciais, aquilo que eu sou, aquilo que eu sei, tudo isso é para trazer, apontar para quem Jesus é. A vida de Paulo dizia exatamente igual à pregação de Paulo. A vida dele não o diferenciava daquilo que ele falava. E ele pode dizer isso com convicção, eu prego a verdade. E as pessoas podem, em suas consciências, dizer se a minha vida bate com isso ou não. Você pode dizer, igual a Paulo hoje, a sua vida, ela condiz, ela é tão igual com aquilo que você prega. Não sei quantos de vocês já ouviram uma musiquinha bem engraçada que diz assim, ó, mamãe, vamos morar lá na igreja. Já ouviu essa música? Que o pai diz que ele diz assim, lá na igreja é bom demais. Lá na igreja o pai não bate na senhora. E na igreja o pai respeita o pastor. Uma música que, de certo modo, é engraçada, mas é triste. Porque a criança que está cantando diz assim, mamãe, vamos morar lá na igreja. Porque na igreja, o testemunho do pai dele era totalmente diferente do testemunho de casa. Charles Spurgeon, ele dizia assim, meus irmãos, não sejam anjos na igreja, enquanto vocês são demônios lá fora. A sua vida precisa ser tão coerente com aquilo que você prega.
Não adianta, você não está aqui para me agradar, você não está aqui para agradar o irmão, você não está aqui para cantar mais bonito, não está. Você está aqui para fazer tudo para a glória de Deus. E se você fala bonito, se você está aqui na igreja e todo mundo está vendo, legal, né? Seu testemunho e tudo, cara, muito legal e tudo. Aí chega dentro de casa, chega no seu trabalho, você desfaz tudo aquilo que você acredita aqui. Que adianta? Qual a diferença que você está fazendo no mundo? Então esse é o primeiro ponto. Nosso testemunho mostra em quem cremos. Paulo termina essa primeira parte no versículo 6. Paulo sabia que a base para ser luz nesse mundo é porque Cristo disse que assim seria. Mais uma vez ele mostra no que ele acredita e ele fazia baseado no que ele acreditava. Versículo 6. Porque Deus, que disse das trevas, resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo ele estava dizendo, eu vou ser luz nesse mundo porque Deus disse que assim seria. Assim eu deveria ser. Mais uma vez, o seu testemunho batendo com aquilo que ele crê. Segundo ponto, o nosso testemunho mostra a quem servimos. Se o meu testemunho, por um lado, mostra o que eu acredito, por outro lado, ele mostra também a quem eu sirvo. Veja no versículo 7, Paulo ele diz assim, temos porém esse tesouro em vaso de barro para que veja a excelência do poder que provém de Deus, não de nós. O testemunho de Paulo, ele estava dizendo exatamente assim, olha, tudo isso que nós fazemos, todas essas demonstrações de poder, isso aqui, é só um tesouro, um poder em um vaso de barro que sou eu. Esse poder provém de Deus e não de nós. A maneira com que Paulo pregava, o que ele ensinava, o que ele dizia, apontava para quem ele servia, para Deus. No versículo 8 e 9, nós vemos um dos textos mais belos da Bíblia, que Paulo ele vai fazer uma comparação das dificuldades que ele vivia nesse mundo, dos sofrimentos que ele vivia nesse mundo, e ainda assim, Paulo testemunha de Deus. No meio de todo sofrimento, nenhum de vocês, nem eu e nenhum de vocês sofreu nem 10% do que Paulo sofreu. Mas olha o que Paulo diz aí, nos versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Todos esses textos aqui, Paulo não estava falando no passado e nem no futuro. Esse texto aqui está no tempo presente. No grego ele está, se você conseguir algum dia olhar uma gramática grega, você vai ver que esse texto todo ele está no tempo presente. O que isso quer dizer? Ele ainda estava acontecendo. Ele estava dizendo assim, nós somos atribulados, nós estamos sendo atribulados, nós estamos sofrendo, nós estamos perplexos, nós estamos caídos. Ele estava dizendo, isso está acontecendo, eu ainda sofro, eu ainda estou apanhando, eu ainda estou sendo atribulado. Mas tudo isso, Paulo tinha uma esperança maior. O testemunho de Paulo, mesmo no meio dos sofrimentos, mostrava quem ele cria. Ninguém de nós aqui sofreu mais do que Paulo. Mas ainda assim nós não vemos Paulo murmurando. Nós vemos Paulo diretamente mostrando em quem ele acreditava. A glória de Deus mostrada no testemunho e no sofrimento de Paulo. Nós já vemos, nós vamos ver mais à frente, como Deus pode ser glorificado em nossos sofrimentos. Mas aqui Paulo já nos dá uma pista. A maneira com que ele vivia mostrava diretamente a quem ele servia. Mais uma vez, repetindo o que eu já falei, não tem como você dizer que serve a Deus quando a sua vida é totalmente dissociada disso. Alguém está errado, eu não acredito que seja Deus. Eu não acredito que seja Deus que esteja errado quando nós vivemos uma vida totalmente divorciada daquilo que Deus fala, e eu digo que eu sou cristão. Versículos 10 a 12, Paulo usava a iminência da morte para pregar vida àqueles que estavam longe de Cristo. Paulo ele sabia, a qualquer momento eu posso morrer. A qualquer momento, numa dessas perseguições, ou numa pisa dessa que eu levar, eu vou morrer. Mais na frente ele vai dizer, rapaz, eu fui já tido 2 vezes, quase como morto. Então, no momento desse eu morrer, o que ele está fazendo?
O que é que ele está fazendo enquanto está vivo? E aí nós vemos aí nos versículos 10 a 12. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Ou seja, Paulo estava dizendo assim, ó, o tempo inteiro eu estou pendente aqui, tendencioso a morrer. A minha vida o tempo inteiro está entregue à morte, para que vocês tenham vida. A maneira com que Paulo vivia, eu posso morrer a qualquer momento, mas eu quero que vocês tenham vida. Eu quero que a vida de Cristo que se manifestou em mim, se manifeste também a vocês que estão perdidos. Paulo vivia o tempo inteiro sabendo, eu posso morrer a qualquer hora, mas eu não vou perder tempo. Eu vou testemunhar em quem eu acredito. A maneira com que se vive, a maneira com que você testemunha, mostra diretamente a quem você serve. Diretamente. O que você crê, primeiramente, o seu testemunho mostra no que você acredita. Segundo, a quem você serve. Seguindo, ponto 3, o nosso testemunho também mostra a quem tememos. Quem é que nós tememos? A quem é que nós devemos o nosso temor? Paulo não se importava, no versículo 13, a gente vê isso, com o que ia pensar dele, pois ele de fato cria no que ele pregava. Você já se pegou pensando no que os outros vão pensar de você? Mas se eu fizer isso, o que esse povo vai pensar? E se eu falar de Jesus aqui? E se eu não rir dessa piada imoral no meu trabalho, o que vão pensar de mim? Os jovens e adolescentes, se eu não ver pornografia com os meus amigos, o que eles vão pensar de mim? E se eu não olhar para uma mulher e ser enxerido, como diz no Ceará, né? O que vão pensar de mim? Os homens casados. Paulo não estava se importando com isso. Quem é que você tem? Você tem os homens ou você teme a Deus? Veja o versículo 13 que ele dizia. Tendo, porém, o meu espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Aquilo que eu creio é aquilo que eu falo, Paulo está dizendo. Eu criei e também falei, nós cremos e também nós falamos. O que Paulo está dizendo aqui é que independente do que vão pensar, eu vou pregar, eu vou falar. Ele não temia o que as pessoas iam pensar dele. Se eu negar esse convite, rapaz, eu ir no aniversário ali, mas lá vai ter momentos de tentação para mim. Num bar, não, só uma vezinha e tudo. O que é que Jesus faria? Como é que Deus requer que você haja? Muitas vezes nós queremos ser mais sábios do que Deus. Já percebeu isso? E Deus diz para muitas pessoas que lutam com alguns tipos de pecados. E Deus diz para ele assim, rapaz, não esteja na roda dos escarnecedores. Não esteja no caminho dos pecadores. O cara luta com o pecado, ele sabe que se ele for naquele lugar, ele vai cair. Aí ele diz, não, vou lá só uma vezinha. Eu vou testemunhar de Deus lá. O que acontece? Ele vai lá e cai. Por quê? Deus disse para ele não fazer. Ele foi lá e fez. Nós queremos ser mais sábios do que Deus. Paulo não. Ele simplesmente dizia assim, rapaz, o que eu acredito, aquilo que eu crio é aquilo que eu prego. E eu vou pregar. Eu vou aproveitar as oportunidades, eu crio e eu vou. Aquilo que nós cremos é aquilo que nós falamos. No versículo 14, sua pregação estava baseada em uma certeza. Veja aí nesse versículo 14, ele diz assim, sabemos que aquele que ressuscitou Jesus, o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com você. Essa palavrinha sabemos é uma palavrinha que está no tempo perfeito no grego. Paulo está dizendo assim, querendo chamar a atenção do povo. É uma maneira de você, um recurso retórico, você dizer assim, ei, presta atenção aqui, eu sei do que eu estou falando. Paulo estava dizendo isso. Eu sei do que eu estou falando. E ele está dizendo que ele sabia, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus entre os mortos. Eu vou falar, eu vou pregar, porque eu sei que Jesus ressuscitou.
E o Pai também vai nos ressuscitar em algum dia, para estar junto com Ele. Então, baseado nisso, eu não vou perder a oportunidade. Eu não tenho tempo a perder nesse mundo. Eu tenho que pregar, eu tenho que falar do Evangelho, eu tenho que testemunhar. Eu não vou estar temendo o que o povo vai dizer ou pensar de mim. Eu vou pregar o Evangelho, eu vou falar, eu vou testemunhar. Eu vou glorificar a Deus com a minha vida. E no versículo 15, a gente vê que o serviço de Paulo estava baseado no desejo de agradar e glorificar a Deus. Versículo 15, ele termina esse parágrafo dizendo assim: porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante e as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Paulo estava dizendo assim, ó, tudo que eu faço por causa de vocês. No final das contas, aqueles que vão ser salvos, aqueles que vão se converter, ele diz assim, é tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Paulo estava se preocupando simplesmente de testemunhar para mostrar o que ele acreditava, a quem ele servia e a quem ele temia. Tudo isso para glorificar o nome de Deus. E aí ele conclui essa sessão nos versículos 16 ao 18. Mais uma vez, assim como ele diz assim, ó, por isso não desanimamos, lá no capítulo 1, no versículo 1, ele termina também dizendo aqui, por isso não desanimamos. Diante de tudo isso, do testemunho do que eu acredito, do testemunho de quem eu sirvo e do testemunho de quem eu temo, diante de tudo isso, é por isso que nós não desanimamos. E aí ele olha para trás, diante de tudo isso, mas ao mesmo tempo ele olha para frente também. Tudo isso que Jesus fez, tudo isso que eu estou fazendo com vocês, pregando, sofrendo, batalhando para que vocês conheçam a graça de Deus e cresçam no Evangelho. Por causa de tudo isso é que eu sou encorajado, mas eu também sou encorajado por outra coisa. E aí no versículo 17 ele diz, esse é o versículo, esse trecho aqui, os versículos 16 ao 18, é o texto preferido da minha esposa na Bíblia. Que eu não esqueço. Ele diz assim, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, à medida que olhamos para as coisas para as coisas que se veem, mas para que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Paulo ele estava dizendo aqui, ó, diante de tudo isso que eu prego, que eu ensino para vocês, eu também tenho uma esperança maior ainda. Ah, Paulo, por que você sofre? Por que você testemunha mesmo sofrendo? Ele estava dizendo, rapaz, isso aqui é temporal. Levar uma pisa, uma hora a dor passa. Apanhar por causa de Jesus, sofrer por causa de Jesus, passa. Isso é temporário. Você está olhando para as coisas temporais, eu estou olhando para as coisas que são eternas. Porque a nossa leve, nenhum de vocês... Quantos aqui já apanhou por causa de Jesus? Alguém? Algum privilegiado? Ninguém, né? Apanhou. Paulo está dizendo assim, a nossa leve e momentânea tribulação. Paulo quase morre. E ele está chamando isso de leve e momentânea tribulação. Ele está dizendo, produz para nós um peso de glória eterno. As coisas que vocês estão vendo são temporais, passa daqui a pouco. Mas as que vocês não estão vendo são coisas eternas. O testemunho de Paulo mostrava diretamente a quem ele temia. Ele não estava nem aí porque o pessoal ia pensar dele. Por quê? Ele estava olhando para frente. Ele estava olhando para que o Senhor Jesus tinha prometido. João Calvino, comentando esse texto, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, uma vez que vivemos tão preocupados com estas coisas, até onde tudo segue segundo os nossos desejos, o Senhor tira de nós, pouco a pouco, tais coisas que monopolizam a nossa atenção. E dessa forma nos chama de volta para que meditemos sobre a vida melhor. De fato, é preciso que nossa vida presente pereça, para que o homem interior se mantenha, pois quanto mais a vida terrena declina, mais a vida celestial avança, pelo menos nos crentes. Você é um crente, mais e mais a sua vida deveria estar desgostosa das coisas desse mundo. Você deveria cada vez mais estar buscando amar as coisas que são eternas. Se o seu desejo está crescendo pelas coisas desse mundo e declinando pelas coisas de Deus, tem alguma coisa errada.
Paulo está dizendo aqui, nenhum de vocês e nem eu somos melhores que Paulo, e nem do que Jesus. E ele está dizendo que nós deveríamos olhar para as coisas que são eternas. E o nosso amor pelas coisas eternas deveria crescer cada vez mais. Não estou dizendo que você tem que abandonar tudo e a partir de agora só pensar em estar lendo a Bíblia e orando. Não é isso. Existe uma maneira de você trabalhar, estudar, ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe. Tudo para glorificar a Deus. Crescendo cada vez mais para exaltar o testemunho de Cristo nessa terra. Enquanto você está vivendo nesse mundo, você não representa só você, você representa a pessoa de Jesus. Paulo ele vai dizer ainda nessa carta que nós somos embaixadores de Deus. Sabe o que é embaixador? Um representante. Você é um representante de Deus. Então, no momento em que você dá mau testemunho, como crente, você não está dando mau testemunho só de você. Você está dando mau testemunho do Evangelho, da sua igreja e, acima de tudo, do Senhor Jesus. Paulo ele escreve aos Romanos e ele diz uma coisa muito dura para eles. Ele diz assim, os gentios blasfemam de Deus por causa de vocês. Vocês são judeus e se acham que são bichão, são dono da lei, eu sei de todas as coisas, eu sou do povo escolhido de Deus. E Paulo ele diz assim, os gentios blasfemam por causa de vocês. E ele uma hora vai cobrar isso de vocês. Do mesmo jeito nós que somos crentes, dizemos que acreditamos nas verdades de Deus, do Evangelho, servimos ao Deus Salvador, mas quando chegamos lá fora, jogamos tudo que a Bíblia diz fora e testemunhamos e damos um péssimo testemunho do que o Senhor Jesus é. Muitas vezes, eu espero que você não escute isso, mas os incrédulos blasfemam de Deus por causa de vocês. Eu espero que isso não seja verdade na vida de vocês. A glória de Deus precisa ser vista em nossos testemunhos. Se vocês colocaram a sua confiança no Senhor Jesus, vocês não vivem mais para vocês vivem para o Senhor. Cada mau testemunho que vocês dão, vocês estão envergonhando o nome de Jesus. Cada desobediência que vocês fazem, vocês estão envergonhando o nome do Senhor Jesus. Não é a mim, não é o pastor Timóteo, não é a igreja do Eusébio. Também, de tabela vocês fazem isso. Mas acima de tudo, vocês estão envergonhando o nome de Deus. Espero que, como Paulo, vocês aprendam que o testemunho de vocês diz o que vocês creem, a quem vocês servem e a quem vocês temem. E que vocês possam glorificar o Senhor com a vida de vocês. Uma vez eu vi uma pessoa falando essa frase, eu não me lembro quem é o autor, mas ele diz assim, não desfaça com as suas ações aquilo que você professa com a boca. Não diga que você é um crente se você vive lá fora como um demônio. Se você está vivendo em desobediência a Deus, se você está dando mau testemunho, essa é uma noite de você se voltar para o Senhor Jesus. Essa é uma noite de você colocar o seu testemunho em ordem, de você obedecer a Deus. O escritor aos Hebreus, quando chama os irmãos de Hebreus ao arrependimento, ele diz assim, arrependam-se no dia que se chama hoje. Amanhã é incerto. Arrependa-se hoje, peça perdão ao Senhor Jesus. Se volte para Ele, decida, ao sair daqui, ser uma testemunha fiel do Senhor Jesus. Seja na alegria ou seja nos sofrimentos. Você pode glorificar a Deus e dar glória a Ele no seu testemunho. A glória de Deus precisa ser vista em nossos testemunhos. Indo para o final, eu quero trazer aqui 3 aplicações. Primeiro, tenha sempre em mente aquilo que você crê. Se você praticar, se você colocar em mente, olha, eu creio que Jesus Cristo, que Deus é um Deus onisciente, onipresente, Ele está em todo lugar. Se você treinar sua mente para lembrar disso, nos momentos em que você pensar em dar uma testemunha, você vai saber que Deus está lá. Deus está aqui, mas Deus também está lá dentro do seu quarto. Deus está lá dentro do seu trabalho. Deus está na sua faculdade. Deus está em todo lugar. Naquele lugar que você acha que ninguém lhe vê, Deus está lá. Treine a sua mente com aquilo que você crê,
para que você se lembre das verdades do Evangelho. Depois, lembre-se a quem você serve. O Deus que você serve é um Deus onipresente, que está em todo lugar. Lembre do que você crê, lembre a quem você serve e lembre de quem você representa. Você representa o Senhor Jesus nessa terra. Jesus pagou um preço por você. Ele morreu, ele foi triturado na cruz por você. Como é que você está respondendo? Como é que você está testemunhando disso? Não tem desculpa para nós darmos mau testemunho. Não tem desculpa. Ah, mas eu peco por causa do meu marido. Ah, mas eu peco por causa dos meus filhos. Ah, mas eu peco por causa do meu patrão. Não existe desculpa. Aí não é João 1,14, eu esqueci só de mudar a referência, é 1 Coríntios 10, 31. Paulo ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, essa é a referência correta. A sua vida inteira deve girar em torno da glória de Deus. A mínima coisa que você vai fazer, que você acha que Deus não se importa em nada com isso, Paulo ele diz, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo que você vai fazer, desde o seu acordar, escovar os dentes, até o seu dormir, você tem que viver para a glória de Deus. Deus precisa ser visto em nosso testemunho. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Realmente, Senhor Deus, muito doloroso ouvir algumas coisas quando estamos vivendo em desobediência ao Senhor. Certamente todos nós somos confrontados, assim como eu fui. Ajude-nos, Senhor Deus, a sairmos daqui decididos a glorificar o Senhor com nossa vida, com o nosso testemunho. Ajude-nos, Senhor, a Te glorificar na igreja local, servindo ao Teu povo, servindo uns aos outros, mas também nos ajude a glorificar o Senhor lá dentro da nossa casa, quando ninguém está vendo. Ajude, meu Deus, a pensarmos no que vamos falar, sabendo que as nossas palavras refletem aquilo que nós cremos, a quem servimos e a quem tememos. Ajude-nos, Deus, a sermos representantes fiéis do Senhor. Se não estamos sendo, ó Deus, que o Senhor quebrante o nosso coração, nos dobre em arrependimento, buscando, Senhor Deus, sermos servos fiéis. Nós não temos desculpas para vivermos uma vida de desobediência. O Senhor sofreu, foi moído, pagou o preço para que nós vivamos em obediência. Se alguém está aqui, Senhor, e não entende ainda também o Evangelho, que nessa noite seja uma noite de salvação. O Senhor quebrante os corações. Se tem alguém que está vivendo longe do Senhor e não compreende ainda a palavra da salvação, se está vivendo uma vida perdida, hoje é uma noite, Senhor Deus, que o Senhor pode salvar essas vidas. Que ao término desse tempo, aqueles que ainda não colocaram a sua confiança em Ti, o Senhor possa fazê-los se dobrarem arrependidos e quebrantados, clamando por salvação ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo confronto, em nome de Jesus. Amém.